Percebe que eu gerei alguns gráficos aqui para o meu artigo. E veja que esses gráficos, eles são diferentes. Olha que interessante. Então, esse aqui, na verdade, tá fazendo parte ali também, mas os outros são diferentes. E olha só que interessante. Ele está analisando algumas outras coisas aqui. Isso vai acontecer com a inteligência artificial. Por isso que você não precisa ficar preocupado do teu artigo sair exatamente igual ao meu, ou igual ao do Leonardo, ou do Tailan, ou da Renata, ou da Bárbara, ou do João. Não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque ele tá tendo uma conversa com você. Ele não tem acesso ao que o Tailan conversou com ele, o que o Felipe conversou com ele. Ele não tem acesso nem ao que eu conversei com ele há 7 horas atrás. Então, automaticamente, ele vai me gerar uma outra análise, de uma outra forma. E aí é você que vai modelar isso. Por exemplo, vamos ver aqui, neste novo caso, o que ele analisou. Ele me deu alguns gráficos aqui, Job Category, que é esse mesmo aqui que eu coloquei no artigo, tá? Então, número de trabalhos por categoria. Então, ele fez essa mesma análise, ó, tá aqui. Só que ele juntou esses gráficos em um só. Basta a gente pedir para ele separar, me dar esses gráficos separados. Inclusive, enquanto a gente analisa isso, me dê esses gráficos de forma separada. Pronto, aí deixa ele fazendo aí enquanto a gente analisa aqui. Então, olha só, ele está mostrando para nós que existe, nesses nossos dados, existem pessoas mid-level, ou seja, que aqui no caso seria pleno e sênior. Então, basicamente, ele está me dizendo que se existe júnior e entry level, que deve existir, mas é um valor tão pequenininho que ele nem está aparecendo aqui. Legal, ele está mostrando então que a gente tem, somando todas as profissões, um maior número de pessoas sênior. Legal, isso é uma análise exploratória. Então, coloca isso no teu projeto. Pô, Felipe, isso é muito simples. Cara, não é, porque para fazer isso, olha o que você vai ter que ter rodado. Isso aqui não é simples, tá? A gente está fazendo de uma forma simples e inteligente, mas isso aqui não é simples. Olha o código em Python só para rodar os gráficos. E agora, além de ter rodado esses gráficos em Python, você está analisando esses gráficos. Então não é trivial isso, não é trivial. Você tem essa capacidade. Então, pô, gera esse gráfico, cola esse gráfico lá na sua análise no Medium, que é o exemplo que eu estou usando aqui, mas pode ser no LinkedIn, pode ser no GitHub, pode ser no site da Google que você montou para colocar seus projetos. Independente onde você vai colocar, explica tudo certinho. Isso mostra que você sabe interpretar bem um gráfico, que você sabe gerar este gráfico. Você não está mentindo, você não está falando que você sabe Python. Você gerou o gráfico e está resolvendo ele aqui. Isso é uma análise exploratória. Então coloca lá, tintim por tintim, bonitinho ali, vale a pena. Pô, mas é muito óbvio. Não é muito óbvio. E você tem que mostrar o que você sabe, beleza? Então aqui você coloca. Aqui nós temos uma frequência dos salários que é o mesmo gráfico, distribuição de salários em dólar, exatamente. Então a gente está vendo que é o mesmo gráfico que tem no meu aqui, porém o meu ele fez com outras cores e de um jeitinho um pouco diferente. Mas basicamente o que esse gráfico está mostrando? Eu estou mostrando esse aqui porque está maior só, tá? Mas é a mesma coisa do outro lá do Python. Inclusive, ele deve ter feito aqui já os separados. Deixa eu ver. Não, não fez. Ele não entendeu o que eu queria, mas a gente já vai pedir para arrumar isso, sem problema. Vocês veem que o chat GPT você tem que estar todo o tempo analisando o que ele está te mandando, porque às vezes ele dá uma viajada, beleza? Então é importante você saber o que você está fazendo. Se você deixar só na mão dele, você viu, né? Olha isso aqui. Eu pedi para ele gerar esses gráficos aqui de forma separada. Olha o que ele fez. Então ele é meio maluco, meio. Ele às vezes viaja um pouco, tá? Aí a gente traz ele para a realidade. De qualquer forma, esse gráfico, o que está mostrando? E aí é legal, porque ele gerou esse gráfico. E se ele não gerou esse gráfico, basta você pedir, por favor, faça um gráfico mostrando a distribuição de salários em dólar. Faça um gráfico de frequência da distribuição dos salários em dólar, e aí ele vai mostrar esse gráfico para você. Se ele não fez essa análise, você quer fazer essa análise igualzinha a minha, ou bem parecida, é só você pedir os mesmos gráficos para ele. Eu, inclusive, vou disponibilizar o link do meu artigo no Medium, para a gente já se seguir, para você já criar a tua conta, para a gente já ir trocando ideia por lá também, para você já ir começando a encontrar outras pessoas. Então, se você quiser, cara, pode pegar a minha análise inteira do Medium e pedir para ele plotar exatamente. Pô, Felipe, mas eu quero o gráfico cinza. Pede para ele, plota o gráfico cinza, ele vai plotar o gráfico cinza. Coloca lá explicando cada variável, o que é cada coluna da tabela. Coloca aqui um gráfico diferente, uma ordem dos gráficos diferente. E aí, pô, você vai criando, vai colocando com as suas palavras algumas coisas. É importante fazer isso, beleza? Mas aqui, você pode mostrar esse gráfico, seja esse aqui que ele mostrou, seja um igual ao que eu estou mostrando, e falar que aqui a gente observa que a maior parte dos salários está em torno aqui de 100 mil a 200 mil dólares. Esse salário é anual, obviamente. Então, a maior parte das pessoas está ganhando aqui entre 100 e 180 mil dólares por ano, mais ou menos. Então, a maior parte dessas profissões em dados está girando aqui em torno de 100 a 180 mil dólares por ano, obviamente. E nós temos alguns poucos valores. Essas barras mostram a frequência, ou seja, quantas pessoas estão ganhando tanto valor. Então percebe que aqui na casa dos 300 mil dólares por ano, 400 mil dólares por ano e até um pouquinho mais aqui, 450, a gente vê que tem menos gente, o que é esperado. Quando a gente fala de salário de uma única profissão,
Normalmente nós temos isso. A gente tem essa mesma profissão pagando ali um piso, que não costuma ser muito diferente, então a gente vai ter essa cauda um pouco mais baixa, a maior parte das pessoas ganhando a média salarial e poucas pessoas ganhando um salário acima dessa média salarial, que é o que a gente vê aqui. Por que eu estou fazendo esse disclaimer? E eu não coloquei isso na minha análise, você pode colocar na sua. Por quê? Normalmente, quando a gente está falando de renda ou de salário, se a gente mistura todas as profissões, a gente vai ter algo, uma curva um pouco diferente, que seria uma curva, igual eu já falei para vocês que acontece, uma curva assimétrica à esquerda. Eu vou até desenhar aqui para vocês. E está aqui. Vamos lá. Isso aqui que a gente está vendo, normalmente quando a gente está analisando dados de salário, mas a gente está englobando todas as profissões, o que a gente vai ter normalmente é isso aqui, ó. A gente vai ter muitas pessoas ganhando pouco e poucas pessoas ganhando muito. Por quê? Porque aqui está o padeiro, aqui está o motorista de Uber, aqui está o lixeiro, a empregada doméstica. E eu não estou desmerecendo, mas vocês sabem que essas pessoas ganham menos, né? É notório. Aqui vai estar quem? O empresário, o médico, o advogado famoso, o cientista de dados, o analista de dados. Então, esses salários vão puxar um pouco para mais. Então, a gente vai ter uma curva um pouco diferente. Muitas pessoas ganhando pouco e poucas pessoas ganhando muito. Aqui é o salário, sei lá, aqui é 1 milhão por ano, aqui é 500 mil por ano, e aqui é, sei lá, 100 mil por ano, e aí você vai tendo. A maior parte das pessoas vai ganhar bem menos de 100 mil por ano, né? Acho que eu fui bem otimista aqui, inclusive. Mas, de qualquer forma, não importa. A gente vai ter mais pessoas, isso aqui é um gráfico de frequência. Quanto maior essa área aqui, mais pessoas embaixo dela. Então, mais pessoas ganhando salários mais baixos e poucas ganhando salários mais altos. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é importante? Deixa eu voltar lá agora. Por que isso aqui é importante? Nesse caso, a gente está vendo uma simetria, ou seja, a gente está vendo que esse efeito que eu acabei de desenhar para vocês acontece um pouquinho, mas ele não acontece tão forte. Olha só que legal para você colocar na tua análise. Fala, por mais que aqui a gente tenha mais pessoas ganhando um pouco menos de salário do que alguns poucos que estão ganhando salários mais altos, aqui a assimetria da distribuição desses valores não é tão grande. Por quê? Porque a gente está falando da mesma profissão. Você concorda que vai ter muito mais distorção se a gente misturar todas as profissões, ou seja, misturar o lixeiro, misturar a empregada doméstica, misturar o motorista que entrega iFood com médicos, por exemplo? Você concorda que vai ter uma distorção? A maior parte das pessoas vai estar ganhando pouco e alguns poucos médicos vai estar ganhando bastante? Agora, você concorda que essa distorção é um pouco menor quando a gente tem só médico? Principalmente quando a gente tem médico trabalhando com neurologia. Cara, ali a gente não vai ter muita distorção. O que a gente vai ter alguns médicos ganhando pouco, que estão entrando agora provavelmente na área, ganhando menos, né, não pouco. Aí a gente vai ter muitos médicos ganhando uma média ali, uma média salarial dos médicos, e aí a gente vai ter poucos também ganhando mais, que é basicamente o que a gente vê aqui. Então, na área de dados, como a gente está isolando a área de dados, todo mundo ali trabalha com dados, então eles vão ter basicamente ali a mesma, uma variação normal. Vão ter gente ganhando um pouco menos, gente ganhando, a maior parte das pessoas ganhando uma média e poucas pessoas ganhando mais. Pronto. Você vai voltar e vai escrever tudo que eu acabei de falar. Certinho. Ctrl C, Ctrl V no que eu falei. Isso é uma análise exploratória. Olha só, com base nesse gráfico aqui, que você gerou no teu GPT, você tem uma análise dessa. Você já falou sobre os mid-levels e os seniors, que nessa base de dados é a maior parte dos profissionais. Você acabou de explicar que aqui não acontece um efeito de assimetria muito grande. O que é assimetria? O que é um efeito de assimetria muito grande? É isso aqui, ó. Assimetria por quê? Porque a gente gosta disso aqui, ó, uma curva de distribuição normal, ou seja, poucos valores aqui e poucos valores aqui. Ou seja, no caso de salário, poucas pessoas ganhando muito salário e poucas pessoas ganhando salários baixos. Seria isso. E a maior parte da pessoa, olha o tamanho dessa área aqui, ó. A maior parte das pessoas ganhando uma média salarial. É isso, isso aqui seria o cenário perfeito. Isso é a distribuição normal. Isso é o que a gente amaria encontrar. Na realidade, a gente nunca encontra. A gente sempre encontra um negócio um pouco mais assimétrico que isso. O que seria uma assimetria, então? É o que a gente explicou. Em vez de ter uma distribuição normal, aqui tá, sei lá, a média, e aqui a gente tem a maior parte dos dados. Não é uma distribuição normal. Você percebe que a cauda é isso aqui, ó. Que a cauda aqui é muito maior do que a cauda aqui. Por quê? Porque tem algumas poucas pessoas ganhando muito, mas a maior parte está concentrada aqui, ó, ganhando pouco. Então, isso aqui é uma simetria. Pronto, você coloca isso na tua análise. Coloca isso na tua análise que já vai resolver o teu problema.